Fala galera do nono ano, vamos lá, mais uma aula. Hoje, agora, ciências, vamos lá. Estamos estudando a parte aí de cinemática, estudo dos movimentos. Temos aí a velocidade média, né, deslocamento, distância, tempo. E vamos lá corrigir a atividade proposta na última aula. Vamos lá então. A primeira questão nos diz: um camelo percorre 90 quilômetros em 6 horas. Com esses dados, é possível determinar a velocidade média do animal? Explique. Então, galera, lembrando, né, que para nós calcularmos a velocidade média, representada por VM, né, velocidade média, nós precisamos saber o ΔS. O que é o ΔS? É a variação, vou escrever aqui direitinho, a variação do espaço, ou seja, o espaço que o objeto percorreu, dividido pelo tempo, o ΔT. Ou seja, é a variação, ΔT é a variação do tempo. Então, de acordo com o que foi dado no enunciado, né, ó, nós temos ali, um camelo percorre 90 quilômetros em 6 horas. Nós temos o que é suficiente para calcular a velocidade média. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o quadro para a gente usar aqui, ver se tem algum dado. Epa, cadê o quadro? Aqui. Então, ó, o que é que eu tenho na primeira questão como dados, né? Os dados informados. Eu tenho a velocidade, ou melhor, eu tenho a distância, certo? S do inglês space, né? Então eu tenho 90 quilômetros, certo? No espaço, 90 quilômetros. Enquanto que o tempo são 6 horas, certo? O tempo são 6 horas. Então é possível sim, galera, porque aí eu tenho, para determinar a velocidade média, eu tenho que ter o espaço sobre o tempo. Logo, vai ser o 90 dividido por 6. Quanto que é 90 dividido por 6? Dá 15, certo? Então a velocidade média desse camelo é de 15 quilômetros por hora. Ou seja, o que é que significa isso? Que a cada hora que se passa, ele percorre 15 quilômetros, certo? Na primeira hora, 15 quilômetros. Na segunda hora, 30 quilômetros. Na terceira hora, 45 quilômetros até percorrer os 6 quilômetros no total de 6 horas. Ok? Então aí a primeira questão, né, já respondida. A segunda. Um atleta nada 100 metros em 50 segundos. Mostre como obter a velocidade média do indivíduo nesse percurso. Então o processo é o mesmo, né, galera? Vamos lá recolher os dados. Questão número 2. Eu tenho um espaço que ele percorreu? Tenho, são 100 metros. Eu tenho um tempo que ele percorreu esses 100 metros? Tenho, que são 50 segundos. Logo, a velocidade média desse nadador, diga-se de passagem rápido, né, ele? Então vai ser o 100. Cadê o 100, menino? Canetinha não quer escrever, menino. Então 100. Deixa eu corrigir esse 100 aí, que a caneta aí falhou, pessoal. Então vai ser o 100 dividido pelos 50. Certo? Dividido pelos 50. Logo, qual será a velocidade média desse nadador? 100 dividido por 50 dá 2. 2 o quê, pessoal? 2 metros, né? O espaço aqui é em metros, ó, por segundo. Quer dizer o quê? No primeiro segundo ele percorreu 2 metros, né? 2 segundos, 4 metros. 3 segundos, 6 metros. E assim até percorreu 100 metros em 50 segundos. Tá tranquilo ou não tá? Já na questão número 3, um ônibus leva meia hora, pessoal, é 0,5, viu? Na meia hora, 0,5, que é 1 dividido por 2, certo? Então, nos problemas que nós tivermos, por exemplo, aí nesse caso, né, meia hora, é 1 hora dividido por 2, certo? Então, vai ser 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5, beleza? Então, para efeito de cálculo, vou usar esse 0,5. Então ele gastou meia hora, né, para realizar o percurso de Jundiaí de São Paulo a Campinas, São Paulo, a uma velocidade média de 80 km por hora. Então ele já tem aqui o tempo, né, meia hora, e já tem a velocidade. Ele quer saber qual é a distância, certo? Ele quer saber a distância. Então vamos lá, trazer ali para o quadro verde.
Greenboard, vamos lá então. Quais são os dados que eu tenho? A questão me informa, a questão número 3, né? Questão número 3. Que a velocidade média dele é 80. 80 km por hora. A questão também me informa que o tempo é meia hora, ou seja, 0,5 hora. E eu quero saber o espaço. Trazendo para a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, vocês lembram, né? Vm é igual a S sobre o tempo. Quanto que é o Vm? 80, né? Então, 80 é igual ao espaço, que eu não sei, vou chamar ele de x, pode ser. E o tempo, vou colocar 0,5. Pronto, galera. Agora é só multiplicar meios por extremos. Ó. Aqui embaixo do 80 tem 1 subentendido, então vai ser 1 vezes x. 1 vezes x é x. E 80 vezes 0,5 dá 40. Então, nós temos ali 40 quilômetros, né? 40 quilômetros. Beleza? Então, está respondido. Certo? Então, a distância ali que ele percorreu foi de 40 quilômetros. Certo? 40 quilômetros em meia hora, né? Resultando aí uma velocidade de 80 km por hora, ok? Vamos lá para a próxima. A próxima é a questão de número 4, subdivididos em A, B e C, né? Então, vamos aos dados informados. Um avião percorre a distância de Porto Alegre a Recife, que é de 3.000 km, tem uma distância aqui, e tem o tempo, certo? Calcula a velocidade média do avião nesse percurso, vamos lá. Então, já tem o espaço, que são 3.000, e o tempo, que é 2 horas. Então, para a quarta questão, nós temos aqui como dados os 3.000 quilômetros e temos também o tempo, que são 2 horas. Ok? Então, vamos lá. Então, na letra A, eu peço a velocidade média. Então, a velocidade média é bem simples, né? Só você pegar o 3.000, dividir por 2, dá 1.500. Então, 1.500 o quê? Quilômetros por hora. Ok? E no item B, o que é que nos pede no item B? Procure em um dicionário o significado da palavra supersônico. Vamos lá então, para pesquisar o que é um supersônico. Cadê aqui o santo Google? Santo Google. Vamos lá, pesquisar aqui. Supersônico, vamos lá. Vamos pesquisar aqui o que é um supersônico. O que será supersônico, galera? Ó, dicionário, supersônico disse de velocidade superior à do som que se propaga no ar. Pronto, então, o item B, né, a gente pode pegar isso aqui e jogar lá no item B, certo? Então, o que é supersônico? Disse de velocidade superior à do som que se propaga no ar. Então, um veículo, né, que vai a uma velocidade maior do que a velocidade do som no ar. O item C. Considere que a velocidade do som no ar é 1.235 km por hora. Pode-se afirmar que esse avião é supersônico, o avião que nós verificamos agora o exemplo. Qual foi a velocidade dele encontrada? Qual foi a velocidade dele encontrada? 1.500 km por hora. Então, sim, né, no item C, nós podemos definir que ele é, sim, supersônico, certo? Então, a gente pode colocar que é mal feito foi esse, meu Jesus amado. Deixa eu consertar a sua. Então, ele é supersônico. A gente pode colocar assim, né? Pois sua velocidade é maior que a velocidade do som no ar, certo? Então você complementa aí para o espaço que não vai dar. Ok, galera? Então, pessoal, para essa aula de hoje, nós vamos, além, né, nós temos feito aqui essa correção, vou passar mais umas tarefas para vocês, beleza?
Olha só, você vai fazer essas questões também, ó. Temos aqui a 1, né, ó. Um móvel percorre... Opa, desculpa aí. Móvel percorre... Vou voltar aqui, né, que eu apaguei ali sem querer. Vamos lá. Então, o móvel percorre uma distância de 80 metros em 5 segundos. Qual é a sua velocidade média em km por hora? Né, com velocidade média em km por hora. Questão 2. Um carro faz uma viagem de 180 km em 2 horas. Qual a sua velocidade média em metros por segundo? Questão número 3. Um automóvel, num intervalo de tempo de 2 horas, passa do marco quilométrico 140 km de uma estrada para o marco quilométrico 200 km da mesma estrada. Qual a velocidade média desse automóvel nesse tempo em km por hora? Quarta, uma viagem de 330 km é feita com velocidade média de 90 km por hora. Quanto tempo será gasto? Quinta, um trem viaja durante 2 horas a 50 km por hora, depois passa a viajar a 60 km por hora durante 1 hora e meia e finalmente passa a 80 km por hora durante meia hora. Determine a velocidade média do trem nesse trajeto em km por hora. E a sexta, uma moto de corrida percorre uma pista que tem o formato de um quadrado de lado 5 metros, 5 km. O primeiro lado é percorrido com a velocidade de 100 km por hora, o segundo, terceiro com 120 km por hora e o quarto 150 km por hora. Qual é a velocidade média da moto em todo o percurso? Então essas questões aqui, galera, para a gente complementar o estudo de hoje. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.